presidente Lula disse ter ficado satisfeito com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o X no Brasil. A apuração é da analista Renata Varandas. Lula disse que a justiça brasileira pode ter dado um sinal importante de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo de Elon Musk, só porque ele é rico. Na avaliação do presidente da República, a decisão pode servir de exemplo para outros países que sofrem com fake news e com o que ele considera ser interferência e militância política do empresário. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a suspensão da plataforma do Brasil, a plataforma X aqui no Brasil, citando o respeito à soberania nacional e à justiça. A equipe jurídica que assessora o X aqui no Brasil deverá recorrer, segundo a apuração do analista Caio Junqueira. A ideia é argumentar que a decisão é ilegal e desproporcional. A equipe jurídica também avalia, de acordo com esta apuração, se pedirá que um eventual recurso seja julgado por todo o tribunal. A gente vai agora para o debate com Cardoso e Coppola. O bloqueio do X pelo STF, Cardoso, impacta a imagem do Brasil? Eu, como brasileiro, como, me permitam dizer, no sentido puro da expressão, patriota, eu não posso aceitar que o nosso país seja vilipendiado desta forma. Eu não posso aceitar que um país que tem soberania, e soberania é um conceito que não é de esquerda, recente, não, ele vem do século XVI, de Jean Baudin. Um país que tem soberania, onde ninguém de fora pode mandar mais do que quem efetivamente exerce o poder constituído, não pode aceitar isso. É inaceitável que pessoas queiram atingir a imagem do Brasil no exterior, de dentro do Brasil. Que outros magnatas venham falar, claro, porque eles nos querem de joelhos, eles nos querem submissos, eles nos querem sempre dando reverência aos impérios. Não, agora, brasileiros defender isso, falar que nós temos que ceder ao grande tio Patinhas com a síndrome, nós, de vira-latas, por favor, eu acho isso muito difícil como brasileiro. Eu acho que chegou a hora de, vamos parar um pouquinho as nossas divergências, vamos discordar do Alexandre aqui, concordar lá, mas, espera lá, se um estrangeiro, por mais magnata que seja, nos ataca, vamos ser um pouquinho patriotas no sentido bom, correto e puro da expressão? Olha, alto lá, Basília. Antes de mais nada, é preciso lembrar ao nosso telespectador que o Brasil não é o único país em que o X, antigo Twitter, está bloqueado por determinação judicial. Olha só, a China, segunda maior economia do mundo, governada por um partido único, também impede acesso dos seus cidadãos à plataforma. O banimento vigora desde 2009, quando estudantes e trabalhadores, considerados subversivos e antidemocráticos pelo Partido Comunista Chinês, foram impedidos de manifestar sua insatisfação com o regime. E naquele mesmo ano de 2019, o Irã, uma teocracia islâmica fundamentalista, onde não existe aí separação clara entre religião e Estado, também proibiu o X, antigo Twitter, como resposta a uma onda de protestos populares. Da mesma forma, a Rússia, a nação que detém aí o maior arsenal nuclear da Terra, sob o governo do autocrata Vladimir Putin, o X, antigo Twitter, foi banido em 2022 em resposta a críticas contra a invasão ilegal da Ucrânia, que já matou centenas de crianças e milhares de civis inocentes. A Coreia do Norte, ícone global do comunismo, também impede acesso ao X. Na verdade, por lá, poucas pessoas têm acesso à internet, já que a circulação de ideias não é vista com bons olhos pelo líder supremo Kim Jong-un. Um pouco mais para baixo no mapa, no Sudeste Asiático, o regime militar de Myanmar, desde 2021, decidiu bloquear o X. Segundo a Agência de Direitos Humanos da ONU, o antigo Twitter sofria pressões para ceder informações privadas da população para o governo. Onde mesmo que eu vi alguma coisa parecida assim? Na matéria exclusiva da CNN Brasil, publicada dia 19 de agosto. Aspas. Sem ordem judicial, Polícia Federal pediu ao X informações sobre deputado federal. Olha só que curioso. Segundo a reportagem, o documento enviado ao X pedia nome, CPF, e-mail, endereços, terminais telefônicos utilizados ou cadastrados, dados bancários e do cartão de crédito cadastrados e logs de criação de conteúdo contendo IP, data, hora da conta do usuário, fecha aspas.
Ainda de acordo com essa matéria aqui da CNN Brasil, o artigo 10, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet diz que o provedor só será obrigado a disponibilizar os registros mediante ordem judicial. Será que era isso que acontecia lá no regime militar de Mianmar? A requisição de informações sem ordem judicial e a determinação de bloqueio de contas contrariando a lei civil e os princípios constitucionais vigentes? Aí eu já não sei, porque eu confesso, eu desconheço as leis de Mianmar. O que eu sei é que o Turcomenistão baniu o X e só permite que os cidadãos acessem a internet sob supervisão do Estado. Por sua vez, o Paquistão, a exemplo do Brasil, tirou o X do ar nesse ano de 2024. E a justificativa deles também é plausível, é razoável. Por lá, opositores denunciaram supostas fraudes nas eleições, o que foi interpretado pelos donos do poder como fake news. Olha, pode parecer para alguém mais avisado que todos esses países citados são governados por regimes opressores, que violam os direitos humanos e as liberdades individuais. E que o autoritarismo, a antidemocracia, é o denominador comum entre todos os países que baniram o X até o momento. Só que tem mais um país que baniu o X. Agora, mês passado, um país irmão, um país hermano, um país que, segundo o Partido dos Trabalhadores, acabou de passar por uma jornada pacífica, democrática e soberana nas últimas eleições. É um país chamado Venezuela, cujo líder, Nicolás Maduro, é amigo e companheiro de Lula da Silva, um homem que nos garantiu que os relatórios internacionais sobre a ditadura e sobre a violência política na Venezuela não passavam de narrativas. Como afirmou o PT em nota oficial, Maduro mantém um diálogo contínuo com a oposição, mas o líder bolivariano precisou banir o X, antigo Twitter, para evitar protestos após as eleições. Infelizmente, a medida não foi suficiente, já que ao menos 25 manifestantes da oposição foram mortos. O fato é que agora nós fazemos parte dessa lista de países onde o X, antigo Twitter, foi banido. China, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Mianmar, Turcomenistão, Paquistão, Venezuela e Brasil. Eu, particularmente, acho que as nossas instituições, especialmente o STF e o governo Lula, fizeram por merecer um lugarzinho nesse seleto grupo de nações, como disse meu debatedor, soberanas. E só um último aviso importante, Basília. Se você gostou da minha análise, se você deseja compartilhar esse conteúdo, lembre-se que você está proibido, por ordem suprema, de compartilhá-lo pelo X, sob pena de multa no valor de R$50 mil por dia. Elon Musk fez uma série de situações que claramente eram fake news, que atingiam e perseguiam policiais. Basta ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma narrativa longa lá. Perseguiam, expunham policiais, um monte de coisa. E ele foi dando ordens, e nunca eram cumpridas. E ele é obrigado a cumprir. Isso é uma questão de soberania. Soberania não se pode falar com o escarnecimento dela. Soberania é um povo que se faz respeitar. Eu não posso admitir, repito, que um tio Patinhas venha dar ordens aqui, dizer, não vou obedecer, as suas leis não prestam. Claro, mas faz aqui, porque ele tem aquela síndrome de que nós somos uma república das bananas, uma republiqueta. O que aconteceu nos outros países? Vamos ver cada caso, né? Pode ser que tenha realmente arbítrios. Ou seja, eu não estou vendo o que esses advogados de uma empresa fantasma, já que não existe no Brasil, possam fazer. Eu nem sei quem lhes deu a procuração. Mas é uma coisa interessante, né? Eu não funciono no Brasil, não tenho escritório, mas tenho advogados que querem recorrer. Fantástico, realmente fantástico. Nós vamos aceitar isto? Nós, como brasileiros, vamos concordar com isto? Eu não concordo. Eu gostaria de colocar aqui para o nosso telespectador o dilema do X. É ilegal descumprir uma ordem manifestamente inconstitucional? É um objeto de reflexão. O que é mais importante? Cumprir a lei ou acatar uma ordem? Se a gente for lá para os julgados de Nuremberg, né, o tribunal que julgou os nazistas, qual que era a justificativa, né, dos membros do alto escalão do Terceiro Reich? Eu estava apenas seguindo ordens. Mas uma empresa, uma pessoa, porque pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, é obrigada a violar a Constituição se um juiz assim determinar? E mais, faz sentido nomear um representante legal para que ele seja perseguido ilegalmente? Essas são questões muito importantes na forma como o direito brasileiro encara
a própria justiça. E não é demais citar, né, o julgado aqui no habeas corpus 73.454 do próprio Supremo Tribunal Federal. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. A Procuradoria-Geral da Venezuela pediu a prisão de Edmundo González, aquele que disputou a eleição com Nicolás Maduro no dia 28 de julho. O pedido acontece após o opositor de Maduro faltar à terceira convocação para depor sobre um site que publicou supostas atas da eleição presidencial e que vem sendo contestado no país. O Ministério Público acusa González de usurpação de funções, falsificação de documento público, instigação à desobediência, associação para a prática de crime e formação de quadrilha. Ele nega todas essas acusações. A oposição acusa o governo de fraude e diz que González foi o verdadeiro vencedor da eleição presidencial. O Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro vencedor, no entanto. Não divulgou os dados também detalhados até agora, mais de um mês após a votação. O pedido de prisão de Edmundo González eleva a pressão sobre Lula? Certamente. Quando a gente pega o tema anterior, né, que é o que está sendo discutido aqui no país, né, esse conflito entre STF, X tendo como pano de fundo a liberdade de expressão e a censura, Lula diz o seguinte: a justiça brasileira pode ter dado um importante sinal de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo de extrema-direita de Elon Musk só porque ele é rico. Agora, será que o mundo é obrigado a aguentar o vale-tudo da extrema-esquerda de Maduro só porque ele é companheiro de Lula e do PT? Não passou da hora do Partido dos Trabalhadores, né, se retratar daquela nota vergonhosa em que falou que a jornada eleitoral na Venezuela foi soberana, foi pacífica, foi democrática? Vejam só a situação, e é impossível não traçar um paralelo aqui. Lá na Venezuela, o procurador chama González para depor. Na certeza de que será preso ao depor, ele não vai. É aquele mesmo dilema que eu propus para o telespectador no bloco anterior. Faz sentido você acatar uma ordem manifestamente ilegal? Faz sentido você se submeter a uma lei que você conhece como parcial, porque ela não segue as determinações da lei posta, mas sim da lei interpretada pelos poderosos? Esse dilema é muito importante. Sabe qual que é o pretexto para trazer e para prender Edmundo González? É saber quem é o responsável pelo site Resultados com a Venezuela, que foi o site que compilou as atas, 80% delas, e as publicou, comprovando a vitória da oposição. Vejam como é parecido. No caso, o senhor Alexandre de Moraes, na relatoria de um daqueles inquéritos inconstitucionais, ele tomou para si a função de investigar seus potenciais delatores. E a dúvida não era sobre o modus operandi do ministro, que foi duramente criticado pela imprensa, por especialistas no episódio chamado Vaza Toga. Não, o que Alexandre de Moraes queria saber era quem foi que vazou os áudios. Percebem? Percebem a similaridade, mutatis mutandis, para eu me proteger juridicamente aqui também? Então, vamos ver os crimes que foram imputados ao senhor Edmundo González. Usurpar função. A função do quê? De fazer a apuração da votação. Agora, como provar que houve fraude se você não tiver um sistema paralelo de auditagem, que foi inclusive internacionalmente reconhecido e reconhecido pela própria população que estava se manifestando até começar a ser presa centenas e mortas dezenas? Falsificação de documento público pela simples exibição do documento que a ditadura venezuelana se recusou a mostrar. Olha só isso, instigação à desobediência, como se acatar uma ordem manifestamente ilegal fosse obrigação de uma população, aceitar tudo com resignação, não ir às ruas protestar. Então, assim, é muito triste ver que, de novo, mutatis mutandis, parece que nós estamos caminhando aí por esse mesmo caminho. Olá a todos. Quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma.
A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e, com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.